Bastidores de uma Conspiração. Essa é uma minissérie original Netflix, já está disponível na plataforma. É uma minissérie alemã e conta a história a partir do suicídio de um prisioneiro. Ele foi preso devido a um homicídio e após esse suicídio, uma investigação é aberta para tentar descobrir o motivo dele ter tirado a própria vida, mas acaba encontrando algumas pontas soltas. Em paralelo, o protagonista dessa história é um ex-detetive da polícia que tem o seu passado obscuro. Ele simplesmente surtou, e não se lembra, tem apenas alguns flashes em sua mente do seu passado, e conforme ele abre uma investigação, pois a relação dele com esse prisioneiro é porque ele encontrou uma prova que o incriminasse. Dessa forma, esse ex-detetive ele busca abrir uma investigação por conta própria para poder descobrir o seu passado, né, que está envolvido com esse suicida, com esse prisioneiro. É uma série bem interessante, eu recomendo. Eu estava com o pé atrás, pois a maioria das séries da Netflix, filmes, acabam sendo chatinho. Filme já é mais fácil, pois 2 horas acabou, pronto. Agora a série passa 6 horas, 8 horas, 10 horas, é um pouco mais complicado. Mas eu gostei. Essa série tem 6 episódios de 40 50 minutos de duração, aproximadamente. E eu gostei. É uma série que aposta muito no jogo político. O roteiro aposta muito nessa jogada política, mas sem trazer exageros, sem trazer muitas explosões, carros, tiros, pancadaria. É uma série baseada muito nos seus personagens, no desenvolvimento deles, na dramatização deles e nesse jogo político envolvendo investigação, tramas, promoções, um clã contra o outro, juiz, promotor, polícia, enfim, é tudo baseado nisso e eu gostei, é bem interessante. O protagonista desta história é esse ex-detetive Atlas, Mike Atlas, que tem o seu passado obscuro, ele está separado da sua esposa, devido a algo do seu passado, a sua filha que gosta bastante dele sofre devido a ter o seu pai distante, esse detetive, o Atlas, ele busca ele tem alguns flashes em sua mente, pois ele foi o responsável por encontrar a prova que incriminasse esse jovem que tirou a própria vida, que foi preso. E conforme esse jovem ele tirou a própria vida, e esses insights que há em sua mente, ele começa a investigar sobre o seu passado, tentar saber o motivo dele ter surtado, dele não se lembrar de mais nada, dele dele estar nessa situação e também sabe por qual motivo o cara possivelmente é inocente. Será que ele realmente é inocente? E acaba encontrando diversas pontas soltas sobre o seu passado, sobre si mesmo, sobre a sua família, sobre seus amigos, sobre a polícia, enfim. Da mesma forma, nós temos a promotora, a jovem promotora Andashi. Eu creio que esse seja o nome dela, uma jovem promotora, que é filha de uma promotora também muito bem sucedida e também tem alguns problemas com seu passado, envolvendo sua mãe, envolvendo seu pai, mas ela é responsável por investigar o motivo do suicídio e também encontra essas pontas soltas e os dois acabam se cruzando e partindo por essa investigação. Como eu já informei, ela é uma série bem instigante, ela não exagera trazendo de personagens super poderosos, carros governados, diversas cenas de tiros, ou até mesmo explosões. É uma série. Talvez tenha se limitado um pouco mais o orçamento e aproveitado mais os atores e esse jogo político envolvendo o mistério do passado, envolvendo ganância, envolvendo jogo de poder também é muito presente e também laços familiares.
O próprio Atlas, ele tem essa filha que ela não se, ela sofre bullying direto. Isso a machuca, ela se sente oprimida para as outras pessoas que a chamam de gorda e ela busca essa mudança para a aceitação e ela sofre bastante com isso e também bastante devido ao seu pai estar nessa situação, tem todo esse laço familiar desses dois. A mãe, ela tem diversos problemas com a mãe, ela tem um carinho maior com o pai. Nós temos outros laços familiares também presentes, como essa dessa promotora, que ela é filha de uma grande promotora, que era sócia da chefe dela atual, da sua chefe atual. Então, ela busca ela está na sombra da sua mãe, mas ela busca ter uma identidade própria. Tem uma outra policial que ela acaba fazendo uma besteira em uma das suas execuções, em um dia do seu trabalho, ela acaba machucando uma criança, e ela acaba se importando bastante com essa criança, que ela quer dar um lar, ela percebe que essa jovem sofreu tanto com a sua mãe imprudente, e ela quer dar um lar, quer dar um carinho, algo que ela não tem, nunca teve e possivelmente nunca terá, entre outros diversos laços que acabam tendo bastante. E eu acho que não fica chato, eu acho que acaba acrescentando, né, deixa a série um pouco mais dinâmica. Uma coisa que a gente pode mencionar sobre esse conteúdo é que ele é bem dinâmico, temos diversos personagens, diversas tramas e que vão se entrelaçando uma com a outra e não perde o ritmo, não deixa a peteca cair, pois o mistério que está em volta desse suicídio, da morte desse juiz, com o mistério da promotora, também com o mistério desse ex-agente, enfim, tudo vai se entrelaçando e isso é bom, isso é bacana. A gente acredita que um é o responsável, daqui a pouco acredita com o outro, alguns personagens acabam aparecendo, um investigador, um detetive também aparece, um detetive particular aparece, suspeita sobre o passado desse promotor, da chefe da Andache, dos parceiros de trabalho do Atlas, da esposa que acaba saindo com o melhor amigo, enfim, tudo vai se entrelaçando, tudo vai agregando a história, batalha de clãs que acabam acontecendo na cidade, enfim. São muitas histórias, são muitos conteúdos que vão se entrelaçando, mas não deixa a peteca cair, não perde o ritmo, só agrega. Claro, há uma certa transformação, como por exemplo esse mistério desse suicídio desse rapaz logo no começo, isso acaba crescendo bastante e logo perde um pouco da relevância, pois novos assuntos vão se abrindo. Esse primeiro assunto não é tão comentado, pois outros assuntos acabam tendo maior relevância, pois precisam que esses mistérios sejam resolvidos para que aquele primeiro possa ser finalizado e assim sucessivamente. As motivações dos personagens, elas acabam sendo bem, bem plausíveis, tanto da promotora quanto desse ex-detetive. Por mais que a resolução de tudo isso possa parecer daquele bom samaritano, do bom homem, tentando daquele homem que super ético, que não faz nada, que quer encobrir o seu passado, quer consertar todos os seus erros, por mais que alguns possam até torcer o nariz em torno disso, eu acho que é um bom final, eu acho que é uma boa história, afinal de contas, considerando que esse lapso de memória aconteceu devido a umas más atitudes desse ex-detetive de polícia e que essas más atitudes deles acabaram provocando catástrofes, ele fez coisas horríveis, o passado dele o condena e que agora, depois que ele começa a recobrar a memória e que esse passado que ele
que o assombrava e que ele tinha esquecido está retornando, e ele começa a perceber que ele fez coisas horríveis, machucou, ele teve empatia por essas pessoas, começou a investigar e percebeu que ele é o culpado de todas essas ações. Só resta então o peso da consciência ter batido e ele querer que tudo isso possa ser resolvido, que ele vá a público, que ele fale que ele é o responsável disso, para que ele possa ser uma boa pessoa, por mais que ele venha a receber ali a punição, por mais que ele vá se dar mal, mas é uma questão ética, uma questão moral e óbvio, por mais que alguns possam torcer o nariz em torno disso, eu acho que é uma boa conclusão, eu acho que é uma boa história e vai muito de encontro à história que está presente aqui. Pois de um lado nós temos pessoas gananciosas, pessoas que querem promoções, que querem sair da mediocridade, querem poder, dinheiro, outras pessoas que cometem coisas ruins, têm essas atitudes ruins e que acabam percebendo e que buscam essa mudança, pois a consciência bate. Então a solução de tudo isso é justamente a mudança, e assim nós temos um personagem então a gente tem nesse personagem do Atlas uma própria desconstrução, pois nós temos um personagem transtornado que vai em busca de saber o que ele fez, e depois que ele descobre o que ele fez, ele busca uma mudança para não ser aquela mesma pessoa que ele era no começo. E assim nós temos uma boa história, um bom personagem, uma boa narrativa para uma série curta, 6 episódios, 40, 50 minutos. Enfim, tô satisfeito. Assistam, deixa aqui sua opinião sobre essa minissérie original Netflix, minissérie alemã, chamada Nos Bastidores da Conspiração. Vou ficando por aqui, pessoal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima. Tchau!